Estamos numa série de mensagens no livro de Provérbios. Então quero sempre encorajar vocês a lerem o livro de Provérbios. O capítulo que nós vamos ler hoje, do verso 1 ao verso de número 13, é o capítulo 4 de Provérbios. À noite nós temos meditado e feito uma série de mensagens nesse livro, cujo título é Provérbios, Sabedoria Bíblica para a Vida Cristã. Provérbios, Sabedoria Bíblica para a Vida Cristã. E o texto dessa noite, Provérbios 4, do verso 1 ao 13, que diz assim a palavra do Senhor. Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, terno e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos, vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Verso 13 e último. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Amém? O tema da mensagem dessa noite é: quem temos ouvido? Quem nós temos emprestado os nossos ouvidos para sermos instruídos? No mundo que nós temos vivido, cada dia mais conturbado, cada dia mais difícil em alguns aspectos, muitas vozes, muitas instruções surgem que, ao invés de nos ajudarem a compreenderem mais a palavra do Senhor e adquirirmos sabedoria, entendimento à luz do Evangelho de Jesus, criam mais na nossa vida confusão, distrações e confusão na nossa mente. Quantas pessoas, de repente, na caminhada, parentes, amigos, irmãos em fé, que você conheça, você que está aqui, você que está nos assistindo, acompanhando a mensagem, que, devido a não ouvir a quem de fato as deveriam prestar atenção, se afastaram, caíram em ciladas, em armadilhas. Quantas pessoas no nosso dia a dia, o brasileiro tem uma facilidade, né, para criar algumas coisas? Quantos golpes as pessoas caem hoje em dia, gente? Muitos. As pessoas criam várias situações para que as pessoas caiam em alguma armadilha, em algum golpe. A gente vê isso pela televisão constantemente. Sejam homens, mulheres, idosos, crianças, que muitas vezes se tornam prisioneiros, escravos e dominados por alguma situação indesejada, porque não ouviram o bom conselho, ou emprestaram seus ouvidos para ouvir aquilo que a Bíblia chama, no Novo Testamento, comichão dos ouvidos.
Vê aquela coceirinha que dá no ouvido assim? A Bíblia usa essa expressão no comichão nos ouvidos, no contexto para falar daqueles que, ao invés de ouvirem a palavra de Deus, atraem, querem ouvir apenas aquilo que elas gostam. E aí, no Novo Testamento, nesse contexto de igreja, que as Escrituras nos apontam, as pessoas procuram homens e mulheres para falarem aquilo que, mesmo sabendo que internamente elas sabem que estão erradas, sabem que estão no caminho errado, mas querem validar o seu próprio pensamento. Essa é a situação que nós vivemos hoje, em muitas questões. Nós ouvimos somente aquilo que já temos uma predisposição no nosso coração para ouvir. Quando é algo que é contrário àquilo que nós imaginamos ou pensamos, ainda que esteja correto, mas já temos um conceito firmado sobre qualquer assunto, de qualquer área, não queremos ouvir a instrução. E o capítulo 4, aqui de Provérbios, há uma preocupação, não somente do pai instruir os seus filhos, mas da parte do Senhor em nos instruir como seus filhos e filhas. Amém? O livro de Provérbios, os primeiros capítulos, parece até muitas vezes repetitivo, porque é uma preocupação imensa do autor bíblico, inspirado por Deus, em nos fazer compreender a importância e o valor da sabedoria. Que não é sabedoria popular, como eu já venho falando nas mensagens anteriores, mas o conhecimento de Deus. Quanto mais eu e você vamos nos aprofundando em conhecer ao Senhor por meio da sua palavra, nós vamos agora não somente ouvindo a palavra, mas também a praticando. Por isso há uma insistência constante nessa repetição. Ouve, ouve, esteja atento, preste atenção. Por quê? É muito fácil nós, às vezes, ouvirmos alguma coisa e facilmente nos distrairmos, perdermos aquela ideia. Às vezes em sala de aula acontece muito isso, né? Dependendo da disciplina, dependendo do professor, às vezes é uma coisa que você não gosta, eu dou aula de história. Todo mundo gosta de história, amém, gente? Silêncio diz que a congregação toda foi servida. Porque já tem uma predisposição, né, nessa disciplina de história. Muitas pessoas já, não, muita coisa, muita informação, muita coisa. Você já chega na sala de aula já com uma ideia do que é a disciplina de história, não é? Você já vem, às vezes, você já ouviu do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, não sei o que história é chata. História você não vai aprender nada. Tem um monte de número, um monte de data, um monte de nome esquisito. Você não vai se lembrar que não serve para nada para a sua vida. Então, quando você chega na sala de aula para aprender história, você já chega com uma certa resistência, uma certa dificuldade, né? Eu vivo muito isso na sala de aula lá com os alunos do sexto ao nono ano. E na semana do aula para o sexto ano, falando sobre o Império Romano. Imagina, né? Falando as divisões do Império Romano. Monarquia, Império, República, criação, quando surgiu o Império Romano, só do sexto ano. 10 anos de idade. 11, 9. Você tem que, né? Elaborar um negócio assim, mirabolante, para prender a atenção gurizada. Porque senão, quer saber do Império Romano, quer saber quem foi, não quer saber de nada disso. Você não quer saber que está no joguinho lá da internet, lá, que só sabe tudo, até ensina. Né? Tem umas fotos que eles colocam lá, que jogo é esse? Você não conhece não. Na minha época esse negócio não, gente. Não conheço nada. Eles sabem tudo. Conhecem esse negócio todinho. Quando nós pensamos nessa dinâmica a respeito da palavra do Senhor, às vezes acontece a mesma coisa. Nós temos, às vezes, uma dificuldade de ouvir e de
parar para prestar atenção em assuntos que muitas vezes julgamos ser desinteressantes, ou que não são tão práticos, ou que não vão nos aproximar de uma maneira mais direta para aquilo que eu e você muitas vezes gostaríamos de ouvir. Mas, de acordo com o texto, nós precisamos saber a quem nós temos ouvido. Porque, dependendo de quem você empresta seu ouvido para ouvir e colocar em prática, pode ser um caminho de vida ou pode ser um caminho de morte. Minha oração e o desejo à medida dessa palavra, nessa noite, é que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvirmos a voz do Senhor. E de homens e mulheres que vão trazer para nós palavras que irão nos edificar, ainda que essa palavra, muitas vezes, venha ao nosso coração de maneira e nos fale e afirme em coisas, verdades bíblicas que sejam difíceis para nós. Na nossa caminhada tem momentos que precisamos ter conversas difíceis, sim ou não? Seja com o filho, seja com o esposo, seja com o marido, seja com as ovelhas, seja com o pastor. Existem momentos que vão exigir de nós conversas mais difíceis. E precisamos saber quem nós iremos ouvir. O texto vai dizer aqui para a gente: ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. A orientação do pai para o filho, o que vale para nós, como filhos e filhas de Deus, é que precisamos estudar diligentemente a sabedoria do Senhor, contido na sua palavra. Precisamos nos dedicar, ouvir, procurar entender. O texto diz que esse pai, preocupado em instruir o seu filho no caminho reto do Senhor, ele deu boa doutrina, bom ensino, algo substancial, algo com conteúdo, algo verdadeiro, algo firme. Se nós quisermos erguer uma construção em algo sólido, a base é fundamental. Por quê? Se a base for frágil, tudo aquilo que for construído em cima vai acontecer o quê? Ruir. Vai ser facilmente destruído. E construir, elaborar uma boa base demanda tempo. Não é noite para o dia. Aqueles que estão familiarizados com construção sabem que para ter um bom alicerce, você tem que cavar um buraco. Você fica todo sujo, de lama, água barrenta, você se cansa, tem que construir, tem que colocar ferro, areia, cimento, pedra, esperar secar. É um processo. Na nossa caminhada cristã, quando nós queremos ouvir algo e aprendermos algo com maior consistência, isso demanda tempo. Mas na sociedade fast food, ou seja, onde tudo rápido, você chega no restaurante e quer comer isso aqui, rápido. Onde as pessoas quase não experimentam, não sentem mais o gosto da comida. Tão rápido. Nós acabamos entrando nesse caminho também como cristãos, no que diz respeito ao conhecimento da palavra do Senhor. Achamos que vai ser rápido assim, no estalar de dedos, no abrir e piscar de olhos, e não será. Tem assuntos, temas, coisas importantes a respeito da nossa fé que demandam tempo. Temos que ter paciência, calma, para adquirirmos esse ensino. O texto vai continuando sobre o que nós temos ouvido. Quando eu era filho, a experiência que o pai vai contar aqui. Em companhia de meu pai, tenro e único, diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras,
guarda os meus mandamentos e vive. Atenção para essa palavra aqui, guarda. No livro de Provérbios. Geralmente, quando eu e você pensamos na expressão ou na palavra guardar, é algo que você nunca mais vai mexer, não é? Eu vou guardar aqui essa roupa. Eu vou guardar. A pergunta se casa, a gente recebe muitos presentes no casamento. E às vezes eu vou guardar esse jogo aqui de panelas. Vou guardar esse jogo. E às vezes fica 10, 20 anos, você nunca mais mexe naquele negócio. Está guardado. Não é? Está guardado. É quando você se lembra que você tem aquele negócio e vou lá buscar. E às vezes já não está tão bom assim. Ou se ainda estiver bom, você pode até utilizar. Mas qual a ideia do livro de Provérbios sobre guardar? Não é esse guardar no sentido de vou guardar num lugar, quem sabe se eu precisar, eu uso. Não. A ideia de Provérbios de guardar é ter isso dia após dia, diligentemente conosco. Não guardar, quem sabe eu vou precisar usar a palavra de Deus. Um exemplo aqui. Não, é para guardar para a vida prática. Para quando eu e você estivermos diante de tomadas de decisões importantes na nossa vida, em várias áreas, você ter a palavra do Senhor para quê? Te orientar. Essa é a ideia de guardar. Uma coisa muito interessante aqui nesses versículos lidos, sobre a quem nós temos ouvido, preste atenção que esse pai, preocupado em instruir seu filho, ele vai instruindo ele, dando o exemplo. A melhor forma que eu e você aprendemos é pelo exemplo, fazendo, praticando. Esse pai aqui conta a história daquilo que o pai dele, no caso o avô daquele que está ensinando aqui no texto, a respeito da instrução, quando ele era bem jovem, da idade, de repente, do filho, em determinado período, que ensinava: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Guardar os mandamentos do Senhor é colocá-lo em prática. Falei isso pela parte da manhã, no Evangelho de João, quando Jesus, em diversos momentos, vai dizer que aquele que o ama é aquele que guarda e vive ou pratica os seus mandamentos. Quem eu e você temos ouvido numa sociedade onde muitas vozes falam muitas coisas, que muitas vezes nos confundem. Muitas pessoas falando em nome de Deus, usando o nome de Deus em vão, e confundindo a cabeça de muitas pessoas. Porque os nossos ouvidos muitas vezes são emprestados para acreditarmos naquilo que o nosso coração enganoso já está predisposto a acreditar. E aí facilmente, muitas vezes somos enganados e iludidos. Percebe-se então aqui no desenvolvimento do texto que esse estudo diligente da sabedoria é uma convocação ao ensino e ao aprendizado constante desse pai com esse filho e do nosso Pai, nosso Deus, conosco como seus filhos e filhas. Deus está preocupado com a minha vida e com a sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Como eu e você temos vivido, o Senhor está preocupado com isso. Que tipo de vida cristã eu e você temos apresentado a Deus na nossa caminhada? E isso parte do pressuposto sobre quem eu e você temos ouvido. Por isso essa exortação constante do livro de Provérbios: ouve, 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 ouve. Continuando.
Verso 5. Adquire sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Ou seja, há uma ideia aqui no texto de que eu e você, nessa convocação ao ensino e ao aprendizado, busquemos essa sabedoria. Precisa haver uma predisposição minha e sua, um interesse em conhecer. O texto diz, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte. É uma busca incessante, minha e sua, em conhecer mais do Senhor. Em Salmo 1, diz, se quiser abrir para acompanhar, Salmo muito conhecido. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei faz o quê? Medita de dia e de noite, irmãos. É esse chamado que eu e você precisamos ter para adquirir, de acordo com o texto, o conhecimento e a sabedoria. É a meditação da palavra do Senhor, de dia e de noite. Já vivemos uma sociedade tão difícil, irmãos. Imagina, nós passamos a semana inteira preocupados com os nossos afazeres da semana. A casa, trabalho, filho, escola e tantas outras coisas. Muitas vezes não nos preocupamos com algo principal durante a semana. A nossa vida espiritual, a nossa busca em Deus. Muitas vezes só vamos fazer isso no domingo. Veja, a nossa mente, nosso coração durante a semana, tudo aquilo que nós vemos, assistimos durante a semana, cantamos, lemos, nossa mente vai se enchendo dessas coisas. E muitas ideias são contrárias ao Evangelho de Jesus. Seja no filme, seja na novela, seja no seriado, seja no desenho, seja no jornal, enfim, em tantas outras áreas. Se nós não estivermos atentos diligentemente no estudo da palavra do Senhor, para que a nossa mente e nosso coração se encha das coisas do Deus vivo, conforme nós cantamos aqui nessa noite, os nossos ouvidos estarão sendo emprestados para ouvir algo contrário à palavra de Deus. Isso pode entrar no nosso coração e nos tirar do foco, nos tirar do caminho que Deus requer para mim e para você. Mas o texto continua. Verso 6. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Quando nós vemos esse bloco aqui do texto que nós acabamos de ler, e os versículos anteriores, há uma dinâmica aqui na transmissão dessa sabedoria. Isso me lembra muito aquilo que o livro de Deuteronômio vai falar no capítulo 6. Abre lá. Deuteronômio capítulo 6, do verso 3 em diante. Veja se isso não faz muito sentido com Provérbios capítulo 4. Deuteronômio 6, do verso 3 em diante. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel,
O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. Verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E aqui, uma das maneiras mais lindas que eu e você podemos ensinar a palavra do Senhor, não somente aos nossos filhos, mas nossos irmãos e irmãs em Cristo, conforme diz o texto, inculcando essa mensagem, repetindo essa mensagem, falando essa mensagem continuamente. Como? De que maneira? Sentado na casa, andando pelo caminho. Quantas oportunidades, irmãos? Por exemplo, nesse contexto de pandemia que nós temos vivido há mais de um ano, quantas lições do Evangelho eu e você podemos ensinar e aprender como igreja? Quer ver uma delas? A pandemia mostrou, irmãos, para todos nós, a nossa insuficiência. O quão pequenos nós somos. Um vírus, irmãos, parou a economia do mundo. Os países pararam. Um vírus. Toda a nossa autossuficiência ficou parada no meio de um vírus. Milhões e milhões de pessoas que perderam suas vidas. Um vírus. Qual a lição que podemos tirar do Evangelho para isso? O Senhor somente é o soberano, irmãos. Amém. Nós somos pó. Somos carentes da graça de Deus. Não somos autossuficientes. Precisamos do Senhor. Está pregando o Evangelho. Uma situação difícil como essa que temos vivido. Quantas igrejas nesse período difícil que mostraram, independentemente do tamanho delas, fé, mesmo diante da adversidade. Que cresceram em fé. Que Deus chacoalhou a igreja. Porque esse igreja mexeu com a igreja, irmãos. Todas elas. Abalou a fé de muitas pessoas. Como que nós reagimos diante desse vírus como igreja? Quantas lições eu e você podemos tirar nesse período de pandemia? Como nós sairemos do período pós-pandemia como cristãos? O que você aprendeu nesse período? Ou tem aprendido? Nada? O que o Senhor tem falado no seu coração nesse período difícil? Então perceba que existem várias formas no mundo que nós vivemos de pregar a mensagem do Evangelho. E esse texto de Provérbios que nós lemos, muito coerente com esse texto de Deuteronômio capítulo 6, é inculcar os filhos assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, em todos os momentos, aproveitem as oportunidades que eu e você temos para ouvirmos a palavra do Senhor, inculcar a palavra do Senhor, falar do Evangelho às próximas gerações. Quem nós temos ouvido? Nessa dinâmica da transmissão de sabedoria, há esse modelo de exemplo dado pelo Pai e do nosso Pai Celestial em nos instruir por meio da sua bendita palavra.
caminhando para o final. Verso 10 ao 13 que diz: Ô filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém, guarda a instrução, e não alardes. Guarda, porque ela é a tua vida. Há um chamamento para nós aqui, a obediência ao Senhor por meio da sua palavra. O texto diz que nós devemos não somente ouvir, mas aceita. E é tão difícil ouvir e aceitar, principalmente quando o nosso coração está fechado. Quando a gente está resistente para ouvir. Mas o Senhor, em meio à sua bendita e gloriosa graça derramada sobre nós, nos chama à humildade, ao reconhecimento do nosso pecado, em revelar quem nós somos como diante de um espelho, mostrando a nossa pecaminosidade e o quão pequenos, carentes da graça de Deus nós somos, e o quanto nós precisamos do Senhor na nossa vida. Só é experimentado na sabedoria do Senhor, irmãos, aqueles que ouvem atentamente a sua orientação por meio da palavra. Aí nos tornamos experimentados, maduros, crescendo na fé. A sabedoria do Senhor nos conduz a um viver prático nos nossos relacionamentos como irmãos e irmãs em Cristo, diante das nossas lutas e dificuldades, sabendo que precisamos uns dos outros como irmãos no Senhor. Quem eu e você temos ouvido? A Deus e a sua palavra, ou o nosso próprio coração enganoso e pecaminoso? É uma decisão que eu e você devemos tomar nessa noite. Ou podemos ouvir a Deus e a sua palavra, ainda que a palavra de Deus muitas vezes venha até nós de uma maneira, às vezes, dura, difícil. Jesus, em vários momentos do seu ministério, disse discursos e palavras duríssimas, não somente aos seus discípulos, mas para as pessoas. No Evangelho de João, isso é muito claro. As pessoas que seguiam Jesus por causa dos seus milagres. Queriam os milagres. Mas Jesus não se deixava enganar por isso. Jesus faz um discurso no capítulo 6 de João, pesadíssimo. E ao final desse discurso, aquela multidão que seguia o Senhor, diz o texto, foram embora. Nos dias de hoje, não faz isso não, pelo amor de Deus, o pessoal está indo embora, rapaz, faz isso não, tá? Deixa o povo aí. Mas Jesus quer discípulos, irmãos. Dentro da multidão tem discípulos. É esse que Jesus quer. É esse que ele busca. São esses os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não são aqueles que correm atrás dos milagres para lá e para cá. Jesus faz um discurso duro. A multidão vai embora. Ficam somente os discípulos dele. E ele não alivia para eles também não. Se eles quiserem ir embora, podem ir.
Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, diz: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, não tem outro lugar para eu e você irmos. Só para os braços de Jesus, irmãos. Fora dele é perdição. Fora dele é loucura. Fora dele é ficarmos desorientados. É não saber quem nós temos ouvido. Termino dizendo: a sabedoria só é encontrada na palavra de Deus. E quaisquer pensamentos que são contrários às Escrituras são trevas que nos escravizam, que nos aprisionam. O meu dever, o seu dever como cristãos é aprendermos a sabedoria da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? É o nosso dever ensinar essa palavra aos filhos, à igreja, aos irmãos, com a graça de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Qual é de Deus que tem, de repente, impedido você de ouvir aquilo que Deus quer falar ao seu coração? De repente, seu coração, a sua mente nessa hora, quer ouvir apenas a voz do seu próprio coração, que é pecaminoso, que é enganoso, que pode estar te conduzindo para um caminho de sofrimento. Coloque diante do Senhor a quem você quer ouvir nessa noite. A sua própria voz ou a voz de Deus por meio da sua palavra? Deus, está diante de nós o nosso coração enganoso, pecaminoso, porque reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Ajuda meus irmãos e irmãs que estão aqui, os que estão nos assistindo, participando conosco desse culto, a não olharmos e ouvirmos mais a nossa própria voz, ou vozes contrárias à Tua palavra, que nos confundem, que nos afastam, que nos levam para um caminho de morte. Ó Deus, nos ajuda nessa noite a ouvirmos tão somente a Tua voz, por meio da Tua palavra, que é viva, é eficaz, é poderosa e nos é suficiente. O Senhor mesmo é a própria palavra, Deus. E essa palavra foi vivificada em nossos corações. Tira, Deus, as distrações desse mundo, as confusões em nossa mente, o pecado do nosso coração, o orgulho, a autossuficiência, que nos impede de ouvirmos a Tua palavra, para ouvirmos aquilo que nós queremos ouvir e não aquilo que o Senhor quer que ouçamos, ó Deus. Quebranta-nos, humilha-nos, para que sejamos submissos à Tua vontade. Quebra o nosso orgulho, quebra o nosso coração, nos molda conforme o Senhor quer, ó Deus, para que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o nosso Pai, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre a comunidade Batista Redenção, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenhamos uma ótima semana. Até o próximo domingo, querendo nosso Deus. Fique com Deus.